Nos dias 2 e 3, eu terminei de ler Meu Nome é Vermelho, que já tem vídeo resenha no canal, dia 2, ontem. E li um pouquinho mais os outros dois, né? Li mais um pouco. Cheguei na página 153 de Madame Oráculo, da Margaret Atwood. Tá caminhando bem, tá caminhando bem. Não tá assim super emocionante, mas tá caminhando bem. Estou gostando das observações até agora, sem chamar atenção demais para essas observações, né? Ela faz aquela observação e continua narrando, né? Continua fluindo a história, a escrita sobre essa questão de ser uma mulher gorda e ser invisível, né? E as observações que ela faz depois que ela perde peso, né? Como é que ela agora tem que se preocupar com coisas que ela nunca tinha se preocupado antes, porque ela estava invisível. É legal. Continuamos lendo alguns trechinhos do seu romance gótico, né? Com aqueles clichês assim que estão marcados, mas que a autora mostra, né? Que é todo cheio de clichê a obra dela, né? Da sua protagonista, mas ao mesmo tempo não chega àquele ponto de ficar assim caricato. Mas você percebe, né? Que é aquela receita de bolo para vender aqueles livros, né? São sempre aqueles homens misteriosos, com aqueles tipos de capa, com aqueles olhares, aquelas coisas que todo mundo que já pegou algum desses livros já viu, né? Tá bem legalzinho. Curiosamente, não está avançando muito o livro da Jojo, A Casa das Marés. Ontem eu fui até a página 82, hoje eu fui só até a 106. Eu não sei se o Meu Nome é Vermelho está me fazendo falta, mas hoje eu achei difícil, hoje dia 3, eu achei difícil de caminhar com os livros. Caminhei um pouquinho melhor com o livro da Atwood, mas curiosamente eu só li 24 páginas desse hoje. E li mais dois contos que aí me animou um pouco mais, eu acordei um pouquinho, porque eu estava me arrastando nas leituras ao longo do dia de hoje, né? Dessa quarta-feira, dia 3. Li mais dois contos de O Melhor do Conto Alemão do século XX, Contos e Caprichos. E aí eu li. Os contos são do Peter Hardley, Os Questionadores, sobre um grupo de jovens no pós-guerra na Alemanha que começam a fazer indagações, a questionar, a investigar e descobrem que aquela região onde eles moram, aquela cidade onde eles moram, tinha um campo de concentração nazista ali. E a reação das pessoas em volta é dizer: abafa isso, não vamos falar disso, vamos esquecer, isso está no passado, isso dá uma má reputação para a cidade. E aí eu fui ler as observações no final do livro e diz que esse conto do Hadlin tem muito a ver com uma das atitudes do pós-guerra na Alemanha, né? As pessoas não queriam falar daquilo que tinha acontecido, elas queriam esquecer, elas queriam botar uma pedra em cima. Ainda que a gente saiba que não é necessário você frisar demais, ficar sempre falando na mesma coisa, sempre falando, sempre falando, sempre falando. Eu, por exemplo, não aguento mais literatura sobre ditadura militar no Brasil. Não aguento mais, nem leio. Então você tem realmente um momento que está assim, que você acha até que a pessoa está escrevendo porque está na moda, né? Mas existe um momento, como logo depois da guerra, que era necessário que as pessoas parassem para refletir como foi que isso aconteceu, como foi que nós deixamos que isso acontecesse, né? E aí esse conto do Hartley, pelo que observam os organizadores do livro, né, o Rolf Renner e o Marcelo Bax, que fazem a tradução e organizam, era uma atitude comum, né? Em um grupo, né? Parte dos alemães fazia isso, não queria falar do assunto. E o conto seguinte, que é assim chocante, mas é excelente, é do Heinrich Böll, o autor do Pontos de Vista de um Palhaço e Seco Protetor, que foram os dois romances que eu já li dele. Andarilho, assim que chegares a Spar, e aí você vai ler o conto que é sobre um jovem soldado na época da Segunda Guerra, né, um soldado alemão, que ele é levado para o seu antigo colégio, que foi transformado numa espécie de hospital, né? E à medida que ele é carregado pela padiola, né, com as pessoas carregando ele, ele está deitado na padiola, que ele está muito ferido, aí os olhos dele vão passando e ele vai reconhecendo as estátuas, né, os desenhos, inclusive
Quando ele chega numa das salas de aula, ele reconhece a frase que está interrompida, que dá título ao conto, né? Que era da época que ele era estudante. Andarilho, assim que chegares a Esparta, que é uma frase do Leônidas, né? Da história de Esparta, dos 300 de Esparta. E aí nas notas finais se observa que essa frase, que dá o título e que está mutilada, né? No título do conto do Ball, era parte desse discurso famoso do Leônidas, né? Dos 300 de Esparta, que era usada pelos nazistas para insuflar aquele nacionalismo e aquele desejo de se sacrificar pela pátria nos jovens. Mas é aquele nacionalismo e aquela ideia de se sacrificar assim, absolutamente cega, né? Sem questionamento. E o conto vai nos mostrar os resultados disso, né? Quando você vê o que aconteceu com o coitado do rapaz. Muito bom, mas muito chocante. E foram essas as minhas leituras dos dias 2 e 3. E é isso.